Salve, salve, salve todos que nos acompanham nessas transmissões aqui por esta frequência da internet, levando sempre informações sobre o terceiro milênio, dando as nossas considerações sobre o maior conhecimento de toda a história da humanidade, que é a cultura racional, esta cultura verdadeira da paz, que foi nos trazida por um habitante do mundo superior, que é o superior racional, o grande cavaleiro da concórdia, que nos presenteou com este conhecimento, sendo o maior saber, a maior escrituração, o maior conhecimento de todos os tempos, que nos traz a maior elevação mental pelo despertar da nossa essência natural, divina, verdadeira, que é o nosso raciocínio. E assim o conhecimento de cultura racional, que é essa cultura da paz, trazida por este habitante do mundo racional, que é o superior racional, que através do seu instrumento único, sem segundo nem terceiro, brasileiro, cidadão, carioca, que aqui na Terra chegou no dia 30 de dezembro de 1903, como verdadeiro representante deste mundo, transmissor destas mensagens trazida por ele, deste meta-universo que é o mundo racional, a causa, a origem deste universo e deste mundo, por seu mundo racional, a semente fecundadora, criadora, geradora e formadora de todo o universo e deste antimundo em que vivemos, porque não é efeito sem causa, e não existe causa sem o porquê, e nem tampouco o porquê da causa de um efeito sem a sua origem. E através dessa escrituração de imunização racional, contida nas páginas brilhantes dos livros Universo e Desencanto, ditado por este habitante do mundo superior, racional, que é o racional superior, através do seu aparelho orgânico, biológico, nascido aqui no chão, aqui na Terra, para poder transmitir todas estas mensagens desse mundo superior, que é o senhor Manuel Jacinto Coelho, este ser que nasceu já com seu raciocínio plenamente desenvolvido. Assim sendo, a cultura racional tem como objetivo o desenvolvimento do raciocínio de toda a humanidade para um encontro com a paz e, através dessa paz, poder religar-se novamente à sua origem. Porque somente através da cultura deste mundo superior, que é o mundo racional, é que poderá desenvolver esta nossa essência de natureza superior, divinal, que é o raciocínio, esta consciência perfeita que está adormecida dentro de cada ser, que é a verdadeira consciência racional, localizada esta consciência a luz que contém uma célula de natureza superior denominada pineal, cujo nome científico é epífis, prefixo grego, que significa célula de natureza superior. E assim, com a chegada desse habitante do mundo superior, que é o superior racional, que deu causa e consequência ao corpo de Manuel Jacinto Coelho, que é o racional superior, a sua personalidade, ficou assim um marco histórico e simbólico do início de uma nova era, de uma nova fase, que é a fase do terceiro milênio, a fase do despertar da terceira potência do nosso cérebro, que é o raciocínio. Assim sendo, a cultura racional é a cultura verdadeira, natural do terceiro milênio, que foi iniciado com a chegada deste habitante do mundo superior, no dia 30 de dezembro de 1903, a 1h30, precisamente no Rio de Janeiro, na rua Barão de Iguatemi, ali no Matoso, numa casa de número 27, onde nesse exato momento esta suprema energia do universo, essa energia superior a todas as energias, que é a energia racional, que comanda a fase do terceiro milênio,
manifestou-se na máquina do raciocínio de uma criança iluminada que a 1h30 nascia, né, no Rio de Janeiro para representar este mundo superior e transmitir à humanidade todos os ensinamentos necessários e precisos para que pudéssemos nos conhecer, sabermos quem éramos, o porquê que assim somos, de onde viemos, para onde vamos e como vamos, para entender, compreender o porquê que aqui estamos, nessas condições deformadas de animal de origem racional, vivendo como pensador, imaginando sem saber porquê que aqui estávamos perdidos nesse encanto. E assim, nesse dia, 30 de dezembro de 1903, com a chegada deste habitante do mundo superior, que é o superior racional, que veio à Terra para salvar um animal racional, que é toda a humanidade que encontra-se nessa categoria de bicho racional, aqui na Terra, nessa classe de animal racional, junto com os animais irracionais, porque a categoria é uma só, de bicho racional, dividida em duas classes, animal racional e animal irracional. A diferença é que um ainda tem a sua essência adormecida, que é a personalidade racional desta natureza superior, materializada nessa célula pineal, que é a célula epífise, que nos identifica ainda com essa natureza superior, que deformou-se nessa natureza inferior, elétrica e magnética, formada exatamente da transformação da planície racional, neste começo sem começo da vida aqui neste universo, porque foi derivado de uma transformação. Não há efeito sem causa. O início da transformação foi quando uns tantos habitantes, por conta própria, se deliberaram a entrar por uma parte não preparada para o seu progresso, e que esses habitantes, por conta própria, fazendo uso do livre-arbítrio, progrediram esta planície racional, que resultou de uma deformação, dando início à transformação dela, e aí, nesse abuso do livre-arbítrio, cometemos um grave erro, que também demos consequência a uma outra lei universal, que foi a lei da gravidade, por darmos início à deformação dessa planície, formando a energia pura, lei perfeita desse pedaço, que não estava preparado para a evolução, em junção com esses habitantes que vibravam na frequência maior, e que assim foi interceptada a evolução vibratória da inteligência desse campo, e que resultou numa deformação, dando outra formação de energia que formou o magnético. E assim essa força magnética, fruto desse grave erro, desse grave abuso, promovido por esses habitantes que interceptaram a evolução dessa energia natural, de pureza e perfeição racional, desta planície racional, que é essa parte que não estava preparada para a frequência ser mais baixa do que a dos habitantes. Nessa interceptação, ao invés de evoluir, regrediu. Ao invés de ser um progresso racional, tornou-se um progresso irracional, e assim ela transformou-se dentro de um processo de degeneração, de enfraquecimento desse campo vibratório, acontecendo um rebaixamento desse campo e gerando esse campo magnético e elétrico, e após as sucessivas transformações deformativas dessa planície, que foi tomando formas diferentes durante 21 eternidade, todas esclarecidas e explicadas de uma forma clara e simples pelo racional superior. Este habitante que tudo viu acontecer, e que na sua coragem, seu infinito amor, com a sua bondade, no dia 30 de dezembro aqui na Terra chegou, dando início a esta nova fase do terceiro milênio, que é a fase racional, a fase da definição do animal racional, passando assim ele a se conhecer, cujo o término da fase do animal racional ocorreu com a confirmação da fase racional após 32 anos da chegada do raciocínio aqui na Terra. E assim a fase racional, sendo a fase do raciocínio, por o raciocínio vir exatamente deste mundo superior, já desenvolvido
na personalidade desse brasileiro, que é o senhor Manuel Jacinto Coelho, representante único da cultura racional, autor que ditou toda esta escrituração para nos dar informação, e dentro dessas informações direcionadas das mensagens desse mundo racional trazida por ele, nos esclarecer e nos dar o verdadeiro conhecimento de si mesmo, provando e comprovando quem somos, o porquê que assim somos, de onde viemos, como viemos, porque viemos a ficar como estamos nessa situação de pensadores, sofredores e mortais, e como deixarmos de assim sermos para voltarmos a sermos o que éramos, racionais, puros, limpos, perfeitos, de vida eterna, no nosso verdadeiro estado natural de vida racional, neste mundo superior, pelo despertar dessa consciência, e assim esta escrituração racional é presenteada à humanidade pelo ditado transmitido por esse habitante do mundo superior, que veio com esta missão de salvar o animal, de nos esclarecer como despertar e desenvolver a nossa verdadeira essência superior, divina, que é o raciocínio que é esse corpo divino, essa potência máxima do nosso corpo, e todas essas informações estão inseridas no seu ditado, contido exatamente nos livros Universo em Desencanto. E assim sendo, Manuel Jacinto Coelho, que é a fonte única, verdadeira da cultura racional, que nos trouxe esse conhecimento para desenvolver o nosso raciocínio, pois Manuel foi a vestimenta que vestiu esse corpo de energia que deslocou-se do mundo superior, o mundo racional, que é o superior racional, e que ao vestir esse corpo de bronze aqui no chão, passando por animal sem ser animal, vestindo essa capa da cor de bronze, que chamamos de Manuel, que veio nos glorificar e nos alimentar para nos desenvolvermos e nos libertar deste encanto, é que ele veio na missão trazendo toda a essência, toda a sabedoria, toda a luz divina deste mundo superior, e tendo o poder de providenciar essa luz divina em conhecimento, materializando em forma de cultura, que é a cultura racional, que é ditada pela sua personalidade verdadeira, que é o raciocínio superior a todo o raciocínio do universo, o racional superior. Então, ele não pensava, não imaginava, somente raciocinava, e por raciocinar que ele tem esse poder de nos esclarecer, de nos provar e comprovar com base e com lógica, de forma clara e simples, quem somos, o porquê que assim somos, de onde viemos, como viemos, por que viemos a ficar como estamos, desconhecido de si mesmo, por termos atravessado no processo de transformação deformativa, visto uma eternidade, atravessando esse vácuo do esquecimento e ressurgindo novamente do chão, nesse corpo animado por duas forças que não eram de nossa natureza verdadeira, a elétrica e magnética, que formou e constituiu duas máquinas do chão, que nos preparou, nos lapidou e nos evoluiu, que é a imaginação e o pensamento, para chegarmos à razão e conhecer a nossa definição pelo despertar de nossa consciência, por sermos esse centro astrológico criado por nós mesmos, nessa deformação degenerativa do nosso corpo original de massa cósmica, que perdemos a sua formação ao nos extinguirmos no início da água e da terra, derivado da goma e da resina, fruto da transformação dessa planície racional, desse plano, desta energia inicial, que deu formação da unidade que era, nessa dualidade que formou a multiplicidade de vidas e seres dentro dessa categoria de animal racional, de bicho racional, dividida nessas duas classes, animal racional e animal irracional, por termos nos extinguido em cima do princípio da formação da matéria, ao perdermos nosso corpo de massa cósmica, a virtude pura e perfeita desse corpo, que subdividiu em 7 partes, que deu formação a esse conjunto que denominamos aqui no chão de natureza, que é a natureza elétrica e magnética,
que foi a formadora, a criadora de toda essa arte por nós criada, exatamente ao sairmos do nosso natural e que nos deformemos e nos transformemos nesse estado de ser desconhecido de si mesmo. Então, o senhor Manuel Jacinto Coelho, ele é, na realidade, a sua essência, fruto, a flor divina deste reino prepotencial racional, que é a consciência desse habitante superior racional, que teve a coragem, no seu infinito amor, de vir trazer essa informação em forma de conhecimento para sabermos quem somos, o porquê que aqui estamos e como tudo isso se formou, se constituiu todo esse universo, todo esse antimundo. Por que antimundo? Porque antes desse mundo existir, éramos habitantes desse supermundo cósmico, de onde esse habitante superior racional veio com a sua coragem. Só ele teve essa coragem de vestir esse corpo de bicho sem ser bicho, deixar o seu corpo de pureza e perfeição, corpo eterno, que é a fonte do amor, da sabedoria e da bondade, e que vestiu esse corpo material aqui no chão para falar a todos nós a razão de aqui estava perdidos, desconhecidos de si mesmo. E assim, ele, na sua paz, trazida desse mundo superior, trazendo consigo toda a ciência divina e com maestria transcodificou e nos presenteou nessa fonte de sabedoria divina que é o universo em desencanto, que é a união de todas as versões numa versão só, verdadeira, racional, com muito amor, provada e comprovada, para desenvolver todos para o nosso campo, que é o mundo racional, que é sermos corpos de energia de vida eterna no mundo racional. Então, o universo desencanto é, na realidade, a união de todos os versos criados pelo pensamento em busca da verdade, criando somente verdades aparentes, ilusórias, que hoje era, amanhã deixava de ser, por sermos seres transitórios, passageiros, e por termos encontrado tudo feito após ressurgir deste chão, com esse corpo artificial que não nos pertence, que é esse corpo orgânico, que vestiu a nossa essência vital, que é a nossa consciência, o habitante do mundo racional, que é a máquina do raciocínio. Por essa razão, esse corpo orgânico possui um relógio regulador que nos conduz desse processo de evolução, que é a nossa cabeça, formada assim por essa natureza elétrica e magnética, que trabalhou de uma formação para nos preparar, para nos lapidar, para nos amadurecer, para assim podermos nos conhecer e sabermos quem somos e por que assim somos, por termos nos afastado dessa unidade e termos criado essa dualidade que formou toda esta multiplicidade de seres e vida neste mundo encantado que vivemos, elétrico e magnético, que é um mundo de expansão e experiência, e que agora terminou a fase espiritual, por ter terminado a fase das experiências, das especulações, das expansões e dos espertos também. Por isso que a cultura racional é uma cultura transcendental, porque ela transcende a todo esse campo de experimentações, de experiências, especulações, que é o mundo espiritual, elétrico e magnético, dessa natureza artificial, também eletromagnética, aparentando ser natural, mas por ser artificial, é que ninguém tem o direito de viver por estarmos neste processo deformativo, seguindo essa lei universal da transformação, porque nada se acaba e tudo se transforma de um estado de vida para o outro, devido exatamente às formações de vida que fomos tomando durante essa descida deste mundo superior, ao nos desligarmos desta unidade e perdermos o nosso senso vibratório e ser refeito dentro dessa dualidade degenerada, formada pela planície racional, que deu consequência a este mundo animal, a essa categoria de bicho racional, a qual estamos
exatamente vivendo, que é este mundo que está dividido nessas duas classes aqui no chão, derivado da goma, da resina que deu formação à água e à terra, que gerou essas duas energias elétrica e magnética que anima vibratoriamente a nossa mente através da máquina da imaginação e do pensamento, nos lapidando, nos preparando, nos evoluindo para chegarmos ao conhecimento de si mesmo. E agora chegou o momento de encontrarmos essa definição nesse terceiro milênio, que é a fase racional. Por quê? Porque a categoria é de animal dividida em duas classes, racional e irracional, vivendo todos nós mergulhados neste imenso oceano de fluidos arquidoféricos que constituiu a formação dessa arca esférica denominada Terra, aonde nós somos um instrumento transmissor e receptor desses fluidos, desta natureza inferior elétrica e magnética que nos anima através do pensamento e da imaginação, proporcionando assim a nossa evolução. Mas em 1935 terminou esta fase da expansão das experiências, do pensamento e da imaginação, que é a fase do animal racional, que foi formado por essas duas energias do chão, derivado dessa planície racional, que deu consequência a esta goma e resina cósmica que formou a água e a terra e que deu origem ao homem e à mulher, ao macho e à fêmea, dentro dessa categoria. Então essas duas energias dessa natureza inferior material que transforma-se no líquido, que é a semente de vida, o sêmen, justificando o antes de ser, que foi aqueles habitantes que perderam seus corpos originais de massa cósmica e que subdividiu-se nessas 7 partes que constituem esse corpo animal, que é o Sol, a Lua, as estrelas, a água, a terra, os animais vegetais, essas 7 partes, no qual nós, todos os seres deste chão, tem uma substância, um quântico, uma semente, constituindo a formação desses 7 reinados da vida aqui na matéria, através exatamente dessas duas energias derivadas da deformação e transformação desse campo energético denominado pelo racional superior, senhor Manuel Jacinto Coelho, de planície racional, porque o senhor Manuel Jacinto Coelho é um habitante que veio com essa missão, por ele ser o primeiro raciocínio desenvolvido na Terra, ligado dia e noite e dia, ao mundo superior, que é o mundo racional, e que assim nos transmitiu esta cultura cósmica transcendental, esta obra por ele elaborada, ditada, que ele transcodificou toda essa luz do saber, que é a luz divina racional, para despertar a nossa luz interior, que é o desenvolvimento da nossa consciência, o nosso raciocínio, e assim ele inseriu, através da sua iluminação, da sua energia cósmica, através do seu ditado, todos os ensinamentos precisos e necessários para o nosso desenvolvimento, esclarecendo a origem e a formação de todo o universo e da origem verdadeira da humanidade, definindo assim ele, o senhor Manuel Jacinto Coelho, que a sua personalidade verdadeira é o racional superior, o supremo raciocínio do universo, esta energia superior a todas as energias que comanda esta nova fase do terceiro milênio, que é a fase racional. Então ele define de forma clara, simples, com base, com lógica, provando e comprovando num linguajar popular toda a formação da existência deste mundo material, de todos os seus feitos visíveis e invisíveis e de tudo que nele habita, mostrando a origem da causa de todos esses feitos e seus efeitos, como foi constituído e formado, independentemente de crenças, independentemente de qualquer religião, de qualquer filosofia,
de qualquer ciência imaginativa ou pensativa do animal de origem racional. Por isso que a cultura racional é uma cultura transcendental, por ser uma cultura elaborada, feita pelo raciocínio, que é o racional superior, o superior racional, que deu causa a Manuel Jacinto Coelho, por ser ele o raciocínio superior a todo o raciocínio do universo, e assim definiu a nossa situação aqui no chão, mostrando por que razão estávamos nessas condições de sermos pensadores e por que o pensamento existiu, qual a função e a origem do pensamento, da imaginação e quais foram as suas funções para que pudéssemos chegarmos à razão do nosso ser, que era se conhecer, saber, na verdade, o que somos verdadeiramente, quem somos verdadeiramente, o porquê que aqui estamos, de onde viemos, como viemos, para onde vamos e como vamos, mostrando também a verdadeira origem da humanidade, baseando todos esses conhecimentos na divindade suprema do universo, que é o superior racional, o verdadeiro Deus, que é o racional superior, a personalidade verdadeira deste cidadão brasileiro que vestiu exatamente esse corpo da cor de bronze para nos glorificar, nos alimentar e nos desenvolver e, diria assim, resgatar a nossa célula da razão, que estava perdida quando nos extinguimos em cima do início da matéria que deu formação à terra e à água e que formou este corpo animal que foi animado por essas duas forças do chão, dessa natureza inferior, elétrica e magnética. Assim, a cultura racional não é seita, não é doutrina, não é filosofia, não é religião. Então, ninguém pode confundir este conhecimento definitivo da definição do ser racional, cujo objetivo é o despertar de nossa essência divina, do nosso corpo divino, que é o nosso raciocínio, um único elo de ligação com a eternidade e com essa divindade suprema do universo, que teve a bondade infinita no seu imenso amor, com uma grande coragem de vestir um corpo animal, sem ser animal, para nos presentear esse tesouro que é a cultura racional, que é um conhecimento da nossa verdadeira origem. Assim, a cultura racional é um conhecimento que não é contra nada, não é contra ninguém. Uma vez me perguntaram como a cultura racional encara as religiões. Então, aprendi dentro da cultura racional, esclarecido por esse habitante do mundo superior, que quem tem uma cultura, quem tem uma religião, é sinal que ama a Deus, e quem ama a Deus, ama a cultura que lhe deu, que é uma cultura de união, porque religião é um ponto de vista que deve ser respeitado por todos que conhecem a origem. Quem tem o seu ponto de vista, de acordo com o seu grau, segue a religião que quer, que se identifica e que se beneficia dentro daqueles princípios doutrinários religiosos que dá a ele uma capacidade de experimentar uma sensação, diria assim, em busca da transcendência. E a cultura racional é a definição dessa transcendência que nos reconduz ao encontro verdadeiro e cortando o caminho para com essa consciência suprema que todas as religiões, todas as doutrinas buscam, que é a consciência suprema universal do nosso Pai verdadeiro, que é o racional superior, um raciocínio superior a todo o raciocínio do universo, porque a nossa natureza superior é racional. Embora todos sendo animal, sendo sem ser, porque o que nós somos verdadeiramente é racional. Deus é a verdade é racional, racional é raciocínio, raciocínio é que nos identifica com o ser superior. Então, se nós somos animal de origem racional, de uma origem divina, implica dizer que Deus é o ser superior de nossa origem, é um ser racional, é um raciocínio superior a todo o raciocínio do universo. Então, a identidade verdadeira do verdadeiro Deus é o racional superior, que
que é um raciocínio superior a todo o raciocínio do universo, por ser ele o superior racional, habitante desse mundo eterno, divino, superior, este reino prepotencial, esse doce paraíso que é o mundo racional, a raiz mestra fecundadora da formação da criação e geração de todo o universo, seus feitos visível e invisível, que vamos saber conhecer de uma forma simples, clara, com provas e comprovações básicas e lógicas, dentro do estudo da cultura racional, que é composta pelos livros Universo em Desencanto, que nos esclarece exatamente e define esses dois mundos. O mundo racional, que é o mundo da divindade suprema, da eternidade, da pureza e da perfeição, e esse mundo deformado, no qual estamos, desconhecidos de si mesmo, nascendo, crescendo, sofrendo, depois morrendo, sem saber porquê, que é este mundo elétrico e magnético. Então, a cultura racional é a prova da descoberta desses dois mundos, e agora esses dois mundos estão unidos no mundo só, que é o mundo racional, por esse habitante do mundo superior, verdadeiro Deus, que é o racional superior, ter vindo até nós. E por essa razão, a fase do terceiro milênio é a fase verdadeira de Deus, a linha verdadeira de encontrarmos com o verdadeiro Deus, que é o racional superior, pelo desenvolvimento do nosso raciocínio, porque o raciocínio é na realidade a força mais poderosa do mundo e de todo o universo, por ser a potência máxima do nosso eu superior. E por isso que o racional superior nos esclarece que, por sermos um centro astrológico, é que com o tempo, nesta evolução, teríamos que encontrarmos em nós mesmos esse reencontro com essa divindade suprema que a imunização racional nos proporciona. O que é a imunização racional? É esta energia pura, limpa e perfeita que está manifestada, cristalizada, materializada na máquina do nosso raciocínio, que é a célula pineal ou a glândula pineal, que através do estudo da cultura racional entramos em contato direto com esta energia racional, essa energia que vibra nas informações do conhecimento, que nos transmite o saber real, como despertar essa consciência no nosso eu verdadeiro, conseguirmos transcender o nosso ego, que é a casa do magnetismo, dessas energias do chão, que é a eletromagnética, essas duas energias que materializou-se, transformando-se no líquido chamado sêmen, que é a semente da vida animal aqui no chão da matéria, por ser exatamente esta energia transformada em líquido elétrico-magnética, que derivou-se da deformação dessa planície, que é esse conjunto que nós denominamos de natureza elétrico-magnético, formando o Sol, a Lua, as estrelas, a água, a terra, os animais vegetais, e que através do estudo da cultura racional iremos conhecer como essas 7 partes, esses 7 reinos da vida se constituíram, se formaram, e por que razão nós dependemos dessas 7 partes que, em junção de uma formação, dentro de uma junção fluídica, harmonizada, se transforma nesse pingo d'água que é o sêmen, esta energia transformada em líquido, por ser energia eletromagnética, e se transformando-se nessa máquina vibratória desse ser orgânico que somos nós, para conduzir a essência da vida, que é o raciocínio, o habitante do mundo racional, que se extinguiu no início da matéria e que agora chegou o momento e a fase dele se despertar, se desmaterializar, ou seja, ressuscitar, ressurgir para o seu corpo original de massa cósmica e voltar para a eternidade, seu mundo natural de origem, que é o mundo racional, e se libertar desse mundo animal, desse mundo eletromagnético, que é esse campo vibratório que nos anima através da imaginação do pensamento, que nos torna seres desequilibrados, por ser a energia eletromagnética a causadora e originadora do pensamento
pensamento e da imaginação. Por isso que a pessoa faz o que pensa, mas não pensa o que quer. É um livre pensador, possui uma natureza superior, que é racional, mas que desconhece a sua razão de ser racional e não sabe por que está neste reino animal, vivendo na dependência dessas 7 partes que constituiu a nossa formação. E assim é o nosso universo. Essas 2 energias deformadas que nos encantou dentro desse corpo animal, nos animando de forma, diria assim, misteriosamente, nessa magia magnética, essas energias que nos tornam seres variantes, e nessa variância nos tornando desequilibrados emocionalmente, mentalmente, espiritualmente e fisicamente. Por isso nós adoecemos, sofremos e morremos, porque somos seres transitórios, passageiros, por estarmos materializados, por sermos fruto dessa transformação, dessa planície racional, que iniciou-se essa transformação quando aqueles habitantes no supermundo cósmico racional adentraram por conta própria, abusando do seu livre-arbítrio, e nesse abuso gerou essa gravidade que gerou a transformação dessa planície, resultando nessa degeneração, nesse rebaixamento vibratório desse campo originário, denominado planície racional, que é a energia racional, que formou a energia elétrica e magnética oriunda da unidade que perdeu a sua vibração una, tornando-se dual, formando a multiplicidade, derivando-se desses 7 reinos da vida, constituído pela transformação ocorrida. Tudo isso esclarecido de uma forma simples, natural, e para conhecermos é somente ler e reler os livros Universo e Desencanto, ditado por esse habitante do mundo superior que veio trazendo consigo toda essa luz divina, essa luz de sabedoria, porque a luz verdadeira do animal racional é a luz do seu mundo de origem, a luz racional, não a luz do fogo eletromagnética. E esta luz foi transcodificada, transformada, materializada por esse habitante do mundo superior que trouxe ela no dia 30 de dezembro de 1903. Aqui chegou e aguardou 32 anos para transcodificar, materializá-la em forma de uma escrituração, para nos dar informação, para se conhecermos, saber quem somos, o porquê que assim somos, conhecer o nosso eu verdadeiro e transcender esse eu inferior, que estava totalmente obscurecido, estava vivendo nessa obscuridade desse mundo animal, elétrico e magnético, e por isso que a essência do magnetismo, que é o ismo, ligada a esse eu inferior, que é o ego, formava todos os defeitos possuidores do animal de origem racional. E por sermos livres pensadores, tornávamos assim uma fera perigosa, por ter exatamente ressurgido do chão numa transformação desses fluidos eletromagnéticos, que é o fluido do animal irracional e que nos anima desequilibradamente, nos tornando essas energias que, através do seu senso vibratório, através dessa máquina da imaginação, que tem a função de transformar essas energias em sentimentos, em pensamentos, em emoções, e todos esses defeitos causadores que o animal, o ser humano possui, é fruto dessa variância, dessa natureza inferior. Você vê que a natureza é variante. O dia é claro, a noite é escura. É o fogo e o frio, o carbono, que é a escuridão. Então nós fomos carbonizados, e as nossas virtudes, da nossa personalidade de ser racional, foram todas acumuladas nesse foco de luz, que no início era fosco, prateado, e que com o tempo entrou em curto e deu formação a esse grande rei da transformação, que é o Sol, e que o seu carbonário é a Lua, a grande reguladora. Então por isso que elas têm exatamente uma influência predominante sobre as nossas emoções, sobre os nossos pensamentos, sobre a nossa intuição, por sermos esse centro astrológico. Por isso que Jesus amado, Salvador histórico de Nazaré, não o religioso, estou falando de Jesus, homem histórico, aquele ser
iluminado que veio na missão de nos preparar para a ressurreição, que seria no terceiro milênio. Por isso que ele se deixou ser assassinado pela obscuridade daqueles ambiciosos escribas e fariseus daquela época da civilização ariana, mas a sua morte, seu assassinato, foi um ensinamento para a humanidade, que seria a ressurreição somente no dia que todos tivessem um encontro consigo mesmo através da verdade para se libertar. Como ele afirmou, só a verdade vos libertará, e não poderá atestar a verdade quem não se conhecer, quem não souber quem é, de onde veio, para onde vai e como vai. Virá o dia que o Pai virá na sua autoridade máxima do universo e vos ensinará, e muitos entenderão e compreenderão o Pai, e aqueles que o seguirem ressuscitarão e voltarão à mansão celestial, que é o mundo racional. Por isso que ele diz: fazei do teu corpo o teu templo, e encontrai-vos o reino de Deus dentro de vós. Porque o reino de Deus está dentro de cada um de nós, que é o raciocínio, o habitante do mundo racional, que é o elo de ligação com esse ser de autoridade máxima do universo, que é o racional superior. Este raciocínio superior a todo o raciocínio do universo, que é exatamente o Pai eterno, esse habitante do mundo superior racional, que trouxe consigo toda a luz, o grande consolador da humanidade. Por isso que ele afirmou, Jesus histórico, Salvador de Nazaré, na missão alfa, ele afirmou: eu tenho que ir para que o Pai venha na sua autoridade máxima do universo, porque se eu não for, ele não virá. O Consolador não virá. E só ele poderá vos ensinar a verdade, porque só a verdade vos libertará. E não poderá testar a verdade quem não se conhecer, quem não souber quem é, de onde veio, como veio, para onde vai. Então, assim, ele cumpriu com o prometido, e assim confirmou-se a esperança de toda a humanidade que aguardou, e ele voltou na sua autoridade máxima do universo, como racional superior, MJC. Os anjos, a anunciar sua chegada, a sua volta aqui na Terra, são nossos irmãos do mundo racional, confirmando a esperança realizada de forma racional de toda a humanidade que aguardou com a certeza de encontrar em si mesmo o reino de Deus, que é o mundo racional que está dentro de cada um de nós, porque o raciocínio é o Deus vivo dentro de cada um dos filhos do Pai Celestial, que é o racional superior. E assim chegou o momento de todos conhecer o reino de Deus, que é o mundo racional, e esse reino inferior que estávamos perdidos por termos exatamente morrido para a eternidade, quando nos extinguimos em cima do início da água e da terra, que deu formação à matéria, a este reino animal. E aqui vivemos perdidos, desconhecidos, sofrendo a amnésia do nosso ser. E agora chegou a fase do se conhecer, porque quem se conhece sabe quem é, sabe o porquê que assim é, sabe de onde veio, como veio, para onde vai e como vai, e tem com quem contar. Conta com o verdadeiro Deus, que é o racional superior, e com o mundo racional, que é o nosso mundo natural de origem, que primariamente chamávamos de céu. Esse céu que o homem materialista, pensador de tecnologia, criou artifício em busca de encontrar este céu, e encontrou-se com um vasto infinito nesse grande universo de energias fluídicas, e que se perdeu mais uma vez na obscuridade desse espaço sideral, sem saber como chegar exatamente à definição do próprio ser. E assim foi essa amarga vida dos pensadores que viviam nesse universo destas energias deformadas, encantadas e variantes, elétrica e magnética, que proporcionava todo o desequilíbrio da humanidade. Essas energias que se materializaram e se desmaterializam. Por isso que nós nascemos, crescemos, sofremos e morremos, porque somos frutos dessa energia do chão, derivada da transformação dessa planície, que esses habitantes foram os pivôs causadores dessa deformação, e que perderam o seu corpo original,
que deformou-se nessas 7 partes do porque assim somos, nesse corpo transitório e passageiro de animal, e que agora estamos sabendo e conhecendo todas essas transformações contínuas que ocorreram durante essas 21 eternidades, que está esclarecida, provadas e comprovada com base ecológica, de uma forma simples, com muita simplicidade, que até uma criança de 7 anos entende todos os ensinamentos transmitidos pelo senhor Manuel Jacinto Coelho, que é a personalidade dele verdadeira, o racional superior, porque ele representa o primeiro raciocínio manifestado, desenvolvido, ligado ao mundo racional aqui na Terra. O primeiro ser imunizado aqui na Terra a nos ensinar o caminho verdadeiro de volta à eternidade, encontrando dentro de nós mesmos o reino de Deus, que é, através do despertar do nosso raciocínio, um encontro consigo mesmo, encontrando em si mesmo a imunização racional, e assim ficando todos nós imunizados, munidos de todo o saber, de todo o conhecimento da nossa formação, da nossa criação, da nossa geração e fecundação neste universo deformado, e como recompor, reestruturar, recuperar e ressuscitar para a vida verdadeira, sair desta mansão dos mortos, alcançando a mansão da eternidade, que é o mundo racional, através do despertar do raciocínio, feito pelo estudo de cultura racional, aonde absorvemos a essência divina, aquela que primariamente era chamado o Divino Espírito Santo, divino, porque é do mundo divino, o mundo racional. Espírito, porque todos desconheciam que era energia e chamava de espírito, vivendo de experiência e expansão para encontrar essa força da vida e da razão, que a energia é a força que atua, a verdadeira ação da vida, a nos manifestar dentro de nós. Então, santo, que é a pureza, a santificação, a perfeição, que é a energia racional, que está manifestada, condensada, materializada na célula pineal ou epífise. Por isso que o nome científico dela, dessa célula que é localizada no altar do templo de Deus, que foi criado da planície racional, esse corpo de matéria transitório. Então, altar quer dizer a parte alta. Então, outrora, as estrelas no alfabeto astrológico, que foi o primeiro alfabeto dado à humanidade, era conhecido, a palavra estrela não existia, existia a palavra altares. Por essa razão que os gregos, os romanos e tudo, eles adotaram exatamente as divindades como estrelas, divindades estrelares. Então, aí a cada templos, cada religião criaram o seu altar reverenciando a divindade das 12 constelações que formou essa roda da vida animal, que é o zodíaco, que é oriundo do primeiro alfabeto natural que o astral superior presenteou à humanidade por determinação do superior racional para nos guiar, nos orientarmos e daí nos reconduzir à eternidade. Mais uma vez, abusamos da vontade, do livre-arbítrio, expandindo nossos gostos e criamos todo o artifício. E mais uma vez houve a intervenção astrológica e cosmológica, porque o corpo humano é uma composição cosmológica. O corpo físico é uma materialização dessas duas energias que foi transformada da planície racional, que formou a goma e a resina, que deu origem à água e à terra, que constituiu a materialização através do fluido do lítio, que litigiou essas duas energias na materialização de composição material, mal da terra, pedrificando, por isso que a terra tem as suas pedrificação. A energia racional foi cristalizada na célula pineal, a essência da vida do habitante que perdeu o seu corpo original e que subdividiu das 7 partes do porquê assim somos: sol, lua, estrela, água, terra, animais e vegetais. As 7 partes que se harmonizam fluidicamente dentro dessa composição elétrica e magnética, formando esse corpo por um processo contínuo de transformações
para alcançar, sim, o verdadeiro natural do ser, que é essa essência racional, e recompor o corpo original de massa cósmica, que está subdividido essas substâncias nessas 7 partes. Então, em cada parte dessa, cada ser de nós, animal de origem racional, temos uma semente patenteando a formação dessa criação desses corpos, desses 7 reinos da vida, que é o Sol, o grande gerador, criador e transformador, a Lua, a grande reguladora da vida, das emoções e da nossa evolução, e que regula o nosso nascimento aqui no chão, por isso que a mulher, ela fecunda a semente da vida, que é o sêmen, essa energia eletromagnética, assim, transformada em líquido, durante 9 meses. 9 meses representa um ano lunar. Então, quando a criança nasce, aí já nasce no 10º mês, que é dezembro, 10, vai para o 12, o 12 formando as 2 energias eletromagnéticas na unidade do ser, para conduzir a vida do habitante que perdeu o seu corpo e deu esse corpo orgânico que reveste a essência da vida, que é o raciocínio, o habitante do mundo racional, que está exatamente materializado na célula pineal. Por isso que René Descartes afirmou que a célula pineal era a sede da alma racional do ser humano, a antena mais, diria assim, fina, de maior potência do cérebro humano, que captava todas as influências, não só do cosmos, mas de toda a natureza, por estar interligada às 7 partes. Por isso que essa célula, ela se manifesta na fecundação, no ventre feminino, no 7º dia. No 7º dia, ela está exatamente já ali composta, formada no istmo do mesencéfalo, daquele corpinho, a parte central, que é o altar. Então, as estrelas oxigenam com o fluido pulsar das estrelas, que ela dá o fluido. Cada pulsar de uma estrela, que ali tem um giro monótono da natureza, que dá a diferenciação da constituição, da formação, da personalidade, recebida exatamente naquela materialização gerada pelo grande rei dessa deformação, que é o Sol, onde está a nossa virtude, que se junta nessa harmonização da composição do 7º dia, depois da junção das 7 substâncias que nós temos nessas 7 partes, formar o corpo de uma criança, e dali, durante 9 meses, ela tem que nascer, regulado pela Lua. Então, dentro exatamente dessa composição, água, que é o sangue, então o sangue encarnado, porque é o fluido eletromagnético encarnado. Por isso que a mulher, ela tem essa função. Outrora quem fez essa função foi a Mãe Terra, a Mater Terra, que tinha essa função dessa materialização da energia eletromagnética. Hoje a função pertence à mulher, a rainha da vida, esse altar da natureza, que dá exatamente a porta da vida para este ser evoluir e se desenvolver. Então, no 9º mês, então, você vê que a mulher, ela age como a lua, ela regula como a lua, a mulher tem o seu ciclo menstrual. A menstruação feminina é a regulamentação dessa força eletromagnética, que dá a materialização da composição, da formação orgânica do corpo, que reveste a essência da vida, que é o habitante do mundo racional. Por isso que a mulher tem que menstruar. Se ela permanecer com aquele excesso de energia elétrica no seu organismo, no seu aparelho orgânico, ela é capaz de enlouquecer, é capaz de entrar em parafuso. Por isso que ela menstrua todos os meses, tal qual a lua faz. Lua nova, crescente e lua cheia. Lua cheia, ela está carregada do magnetismo. Então, quando a mulher está menstruada, ela está carregada, lua cheia. Então, se ela fecunda a semente, que é o sêmen, onde a semente da vida, então essa energia eletromagnética que está no útero, no ser orgânico, e que tem o útero, que funciona, usar um termo aqui não é ofensivo. Então a mulher, o útero feminino é como se fosse uma incubadeira. Então incuba aquela semente. Então essa força encarnada, que é o sangue, essa energia eletromagnética, vai dar a condensação
fluidicamente na materialização da formação do feto que vai evoluir, desenvolver e dar formação à criança. Esse papel foi feito outrora quando esses habitantes se extinguiram em cima do início da água e da terra, que perderam o seu corpo original e subdividiu das 7 partes, ficou só a essência da vida, que é a energia racional, que é a nossa personalidade de sermos racional, animal, porque somos animados por essas duas energias, que encarnou em forma de sangue líquido, porque os que se extinguiram em cima da goma, que deu formação ao princípio da formação da água, com o calor do sol que derreteu cosmicamente, aquele foco de luz com o calor, inseriu esse calor sobre a goma cósmica, daquele plano inicial racionalmente, que foi tomando formações diferentes. Então os habitantes que chegaram à extinção do seu corpo original, ficou só a essência da vida, deu formação ao sexo masculino. Por isso veio a versão da história imaginativa desenvolvida pelo pensamento da criação do animal racional, de ser feito de Adão. Adão, que vem do aramaico, quer dizer goma, princípio e origem da água, formação do ser do homem. A resina que saiu de dentro da goma, por isso tem essa versão, dizer que a mulher foi feita da costela de Adão, porque foi uma parte atômica, fluídica, molecular, deformativa, da transformação gerada dessa planície racional, dessa energia magnética que compôs a formação da resina, a parte gelatinosa, e que com o calor ela carbonizou e foi formando outros fluidos, como o lítio, que litigiou, materializou a composição desses fluidos. Foi a inteligência dessa energia, porque a energia é uma força geradora de vida. Então, ali os habitantes se extinguiram, perderam seus corpos em cima daquela polaridade da resina, que com calor queimou e carbonizou e virou cinza, que nós chamamos de terra, deu formação ao corpo da inteligência, daquela energia do corpo feminino, a terra. Por isso que o homem leva a semente da vida, planta na mulher, a mulher gera, forma a vida no seu útero. Outrora quem fez esse papel foi a terra, a mãe terra, a natureza, que faz parte da terra. Por isso que é água, terra, sol, lua, estrela, animais vegetais, são as 7 partes da composição, da formação da vida aqui no chão, do reino animal, que é essa categoria de bicho racional, dividida em 2 classes, animal racional e animal irracional. Então a arca esférica que navega, a arca esférica de Noé, a arca de Noé, o Noé foi a nossa extinção em cima do início da água da terra, que formou Adão e Eva. Você vê pela prática, transcendentalmente falando, transcendendo o plano mental materialista, o Adão quer dizer goma, na etimologia da palavra lógica do aramaico, que veio para o hebraico e o grego, a ciência que estuda a origem da palavra. Então, Adam significa goma, goma, princípio, a origem da água. Você vê, não sei quem é a geração aí que esteja me escutando, que conheceu o chiclete Adams, era uma goma de mascar, Adams, goma. Então, Adão quer dizer goma, goma, princípio, a origem da água. Eva, que a etimologia, que é a ciência que estuda a origem da palavra e seu significado, significa Eva, resina que significa terra. Terra, exatamente, vem no aramaico a célula, uma célula da composição da água, que é a grande fonte da vida nesse reino animal, como também o ar, o oxigênio, que são fluidos desse arquidoférico, o nitrogênio, o hidrogênio, o oxigênio. Então tudo isso é uma composição da junção dessa arca esférica, que é a Terra, a composição, o único planeta de vida animal materializada, condensada e litigiada no corpo orgânico, e aqui somos nós. Os demais planetas são vida própria, planejadores de vida aqui nesse chão, que é derivado exatamente da planície racional no seu rebaixamento vibratório. Então aí surgiu a história de Adão e Eva, que tem o fundo da verdade. A verdade verdadeira é esclarecida pela cultura racional, botando os pingos nos i, porque o animal racional é a geração adâmica, formado pela goma.
Por isso que nós somos até hoje, justificando de ser o sêmen, que é uma goma. Uma goma. A resina, exatamente, é a terra. Existe 3/4 de água, 1 de terra. Implica que a terra é a costela da água. E assim a mulher é o complemento do homem. A razão de ser. Então essa é a realidade. Então, aí vem outra versão da história, que gerada e desenvolvida, criada pela imaginação, intuída pelos planejadores dessa deformação, que são os 7 planetas astrológicos, que colocou na nossa máquina da imaginação e que o pensamento desenvolveu e que criou o conflito por desconhecermos a origem, que é a teoria da criação, é Adão e Eva, e vem a da evolução, que é de Charles Darwin, e que diz que o homem veio, ele não afirma que o homem veio do macaco. Esse macaco já foi uma deturpação de outros pensadores materialistas. Ele diz que o homem tinha vindo de um primata. Primata significa um primitivo ser, porque quando os habitantes se extinguiram em cima do início da água e da terra, e que deu formação, quando foi ressurgindo do chão, constituído da materialização da energia elétrica e magnética, que deu consequência à formação desse corpo orgânico e que investiu a essência da vida daqueles habitantes que extinguiram e perderam seu corpo e subdividiu das 7 partes, atomicamente, energeticamente, fluidicamente. Então, a essência se materializou na célula primordial superior, que é a célula pineal, que comandou todas as organizações pluricelular, que o nosso corpo é constituído de 73 trilhões de células, sobre o comando e a organização da célula pineal. Por isso que a célula pineal era considerada por alguns biólogos como glândula. Por que glândula? Porque ela produz 3 hormônios primordial, que dá composição de inteligência da junção e função das 73 trilhões de células que organizam o nosso corpo orgânico. Olha só, a serotonina é responsável pela sensação de tranquilidade, paz, alegria, como também a capacidade da intelectualidade, a capacidade de cognição, de compreensão, de sermos livres pensadores, analisando as informações, retida e transformada pela imaginação do hemisfério esquerdo cerebral, que é a imagem em ação através da visão que você vê. Aí a serotonina produz um processo analógico, de forma lógica, para dar cognição de compreender aquela imagem em ação, e daí foi que surgiu exatamente todo o artifício elaborado, isso tudo planejado por Mercúrio, que é um comodoro sideral, o planeta Mercúrio, junto com Marte, que criou toda essa ação, com Saturno, que deu essa expansão, com Júpiter, que deu a expansão do conhecimento, do saber, artificialmente, com Saturno dando tempo e espaço para a compreensão e evolução dessa cognição, e Vênus clareando com a luz natural da nossa mente, no nosso relógio regulador do nosso corpo, e Netuno, que intuía uma ação no nosso hemisfério esquerdo, que era a imaginação, que imaginavam aquela ação, e o pensamento transformava através da serotonina numa compreensão, e daí fomos fazendo as marcações, criamos as palavras, os números, e aí o pensamento foi desenvolvendo, e daí surgiu exatamente todo o artifício. Surgiu a arte, surgiu a filosofia. Filosofia significa amigo do saber, amigo do conhecimento. Aí fomos buscando, querer conhecer, saber o porquê, aí, por sermos livres pensadores, animal racional, o que nos diferenciava dos outros animais. E aí veio exatamente o que as religiões, que era aquela busca, Júpiter expandindo a nossa mente, buscando uma transcendência, uma ligação com a função de Netuno, que intuía uma espiritualidade em cada ser, e achava que tínhamos uma divindade, uma entidade no espaço. As estrelas tinham uma missão de oxigenar a nossa parte mental, tudo isso sobre o comando da pineal, que é o habitante do mundo racional, que está na parte mais alta do nosso cérebro, no altar, no istmo do mesencéfalo, do cérebro humano, na parte central, atrás da caixa óptica, bem no centro. Por isso que os hindus chamavam a pineal
como a divina flor de lótus. Já o cristianismo chama o corpo Cristo, o corpo crístico. Já o Siddhartha Gautama, o budismo, chama o corpo búdico, porque Buda não é entidade. Buda é o raciocínio, é a fonte do saber, que Siddhartha Gautama sentiu uma iluminação vinda do astral superior da época, que ele criou todo esse conjunto doutrinário do budismo. O hinduísmo veio exatamente como Vishnu, os Hare Krishna, foi surgindo aí a versões do pensamento, que o pensamento, cada um foi criando suas versões, cada pensador. Por isso que o raciocínio é a união dos versos no verso de razão, que é racional, o raciocínio, a solução e a definição de todos os segredos, mistérios, enigmas e fenômenos, acabando assim com todo esse sofisma, por ser a verdade uma só. Deus é um só. Tá entendendo? Então, aí voltando, veio Charles Darwin. Então, aí ele disse que o homem tinha evoluído de um primata. Aí, com o passar do tempo, o aprimoramento do artifício, o pensamento do macaco. Aí, se você parar de macaco, se o homem tivesse nascido macaco, até hoje teria macaco durando gente no zoológico. Isso não existe. O que diferencia o animal racional do símio, que é o macaco, são esse mapa, essa planta, essa bússola, que foi nos dada astrologicamente pelo primeiro alfabeto natural da natureza. Então, por que os símios têm a mesma composição orgânica similar aparente do corpo humano? Porque eles ainda, na quinta eternidade, da quarta para a quinta da formação, quando foi formada a forma no chão, quando houve a extinção dos habitantes do mundo racional, e que a planície racional, a primeira composição, no primeiro degrau para o segundo, foi a formação da goma, diz o racional superior. A goma foi exatamente a transformação do primeiro estágio nuclear, atômico, energeticamente, da energia racional, para um estado de formação de uma goma cósmica. Essa goma formada com a inteligência da planície racional, que é um campo vibratório de energia. Essa inteligência formou o primeiro próton do universo, que foi a constituição da formação do primeiro átomo, chamado hidrogênio. O hidrogênio foi formado do primeiro degrau para o segundo, ou seja, foi o primeiro estágio de transformação da energia racional para o estado da energia magnética. Então aí a energia magnética está no estado de pureza, de perfeição, de luminosidade. Por isso que ela dentro da eternidade do segundo degrau, ela foi formando, saindo dela uma resina. Como diz o racional superior, eu estou botando a cultura paralela do artifício com a cultura cósmica transcendental. Você vê a maestria de Manuel Jacinto Coelho de explicar isso de uma forma simples, claro que até uma criança entende, dentro do linguajar do universo desencanto, na semântica da cultura racional que ele diz. Então, a planície deslocou, começou a sair uma goma. Dessa goma saiu uma resina. Dessa resina, com calor, torrou, virou cinza, né? Que os habitantes iam perdendo suas virtudes. Aí, se você analisar com artifício, dentro da energética, da física e da citoplasgia, você vai compreender toda essa mecânica e vai entender o porquê que a cultura racional é uma cultura transcendental, que transcende a todos os conhecimentos científico, filosófico, religioso e doutrinário, de uma forma simples e natural, sem atacar, sem ofender, sem humilhar, mas sim definindo com base ecológica tudo que ficou perdido no pensamento e na imaginação do artifício, em mistério, enigmas, fenômeno e segredo. E daí surgindo os sofismas, pelos pensadores vaidosos que queriam ser o que não nasceram para ser. Somente o raciocínio tem a capacidade, o poder psicológico de compreender, entender e esclarecer. Porque o raciocínio é o habitante do mundo racional. Por isso que o racional superior nos notifica e dizer, por o ser humano ser um centro astrológico, é que com o tempo deveria encontrar em si mesmo a imunização racional, e nela
a verdade da verdade e o porta-voz da verdade, que é o seu Manuel Jacinto Coelho, cuja personalidade do seu Manuel Jacinto Coelho, esse grande homem verdadeiro, esse verdadeiro homem, sábio dos sábios, é o racional superior. O racional superior é este habitante que veio do mundo racional e vestiu essa roupa de bronze na pessoa de Manuel Jacinto Coelho aqui no Rio de Janeiro, no Brasil, nesse país que é o berço da imunização racional. Então o primeiro ser imunizado na Terra chama-se Manuel Jacinto Coelho. O primeiro ser com evidência racional na Terra é Manuel Jacinto Coelho. O primeiro ser ligado às linhas gerais da natureza é Manuel Jacinto Coelho. O primeiro ser, por isso que 30 de dezembro é o Dia Universal do Raciocínio. Porque foi nesse dia que nasceu a fase do raciocínio, que é a fase racional, porque raciocínio é racional é raciocínio. E por ter nascido nesse dia, 30 de dezembro, a 1h30, na rua Barão de Iguatemi, no Matoso, o primeiro raciocínio desenvolvido, ligado ao mundo racional, trazendo toda a luz da divina providência para providenciar a salvação da humanidade, através daquele menino iluminado chamado Manuel Jacinto Coelho. Manuel, Deus no meio de nós, Deus conosco, Deus convosco. Jacinto do reino mineral, é uma pedra preciosa, onde tem a junção de todos os fluidos arquidoféricos unidos num só fluido racional, nessa pedra preciosa e rara da natureza do reino mineral, que é jacinto. E uma fragrância do reino mineral, jacinto também. Tem essa também, no reino vegetal também, tem essa essência de perfumar, que é a junção arquidoférica de uma só força de perfumar todo o reino de vida desse reino animal. Então jacinto, a energia racional que comanda a natureza, quem desenvolve o seu raciocínio, que é Deus vivo dentro de cada um de nós, a potência máxima, já sinto esta energia, este perfume do além, trazido por esse habitante do mundo racional, que transcodificou, materializou nesse conhecimento, nessa escrituração. O coelho, por que coelho? Porque coelho no reino animal, dessa categoria de bicho racional, dividido em duas classes, animal racional que somos nós, animal irracional. Nós estamos aprisionados no reino animal. Então o animal pacificador, manso, rápido e ágil, veloz, é o coelho. Como também, dentro da simbologia, o coelho representa a passagem de uma vida para o outro. Por isso que tem o ovo de Páscoa, que é um símbolo de religação com a outra vida, de uma passagem dessa vida inferior para uma vida superior. A libertação, a salvação. Está entendendo? Então o ovo representa a célula, que é a célula pineal, o habitante do mundo racional que está numa célula, porque o habitante do mundo racional é como se fosse uma célula. A gema da célula é o núcleo da célula, é a fonte de toda a proteína onde está ali, todas as informações da missão da célula. O citoplasma, que é a clara, ali as virtudes que foram perdidas daqueles habitantes que se reuniram do foco de luz, que deu a compulsão da formação de um corpo de energia, de uma luz fosca prateada. Então a clara, você vê que ela é fosca, prateada. Então a membrana da célula, que é exatamente que dá a individualidade a cada célula no nosso corpo, que são 73 trilhões de células, trilhões, né? Bilhões, né? Trilhões. Olha só a harmonia, a inteligência da energia racional, dessa potência do raciocínio, desse habitante que materializou essa célula pineal, que comanda toda essa organização. Então o citoplasma é essa semântica que o racional superior usa quando ele diz assim. Então, uns tantos se extinguiram em cima do início da goma, que deu formação à água, e outros se extinguiram em cima da resina, que deu formação com o calor do foco de luz, que torrou, virou cinza e gerou a terra, deu formação à mulher. Então eles perderam a estrutura corpórea, e foi necessária uma nova estrutura de um novo corpo para vestir a essência, o núcleo da vida, que é o raciocínio.
a célula pineal. Então, os habitantes do astral inferior, por que eles não chegaram a se extinguir? Porque eles perderam todas as virtudes, mas não quebraram a membrana ou a estrutura corpórea dele, que era a membrana. Eles permaneceram com o núcleo, diria assim, obscurecido, fechou a consciência dele, por ele ter perdido toda a força cinética, toda a força de permuta que dava um movimento a esses corpos, e que foram todos reunidos no foco de luz, que é o Sol, o grande gerador, criador da vida. Então ficou só o que? O núcleo e a membrana da célula. Então o racional mostra na réplica que eles foram os tantos que deu um apagão. Aí, então eles só voltaram a enxergar depois que todo o campo elétrico-magnético, esse mundo espiritual, das experiências, do espiritismo, das expansões, que é através da energia eletromagnética, foi formado e constituído. E aí eles acenderam. Aí o racional superior faz uma simples comparação. Os habitantes do astral inferior é como uma bateria. Descarregou. Ficou só as placas. Ficaram só as placas da bateria, que chegou a descarregar todas elas. Que são os habitantes do astral inferior. Então é como uma bateria. Descarregaram, ficaram a placa. Quando constituiu a formação do campo biomagnético, aí foi recarregado esses corpos. Aí eles passaram a enxergar, só porque eles permaneceram numa categoria que fizeram por onde merecer, por não ter ido à extinção, por ter freado o seu progresso. Então, quando eles voltaram a enxergar novamente, tudo já estava feito. Por isso que eles nunca conseguiram, o espiritismo nunca conseguiu dar uma definição básica, lógica, da nossa origem, da nossa formação e da nossa criação, nem tampouco da formação, da geração e criação dele, e muitas entidades dizem, não, isso aí depende do astral superior. O astral superior não tinha essa determinação, porque também eles tiveram um apago na memória deles, e não poderia, eles estavam sob a determinação do superior racional, que é o racional superior, o senhor Manuel Jacinto Coelho, que é o racional superior. Olha só a seriedade, a transcendência, a grandeza da cultura racional. É a definição definitiva. Para quem estuda, entender, compreender tudo isso, porque a imunização racional é o verdadeiro conhecimento definitivo, não é espiritismo. Por isso que a imunização racional é diferente do espiritismo. Espiritismo é experiência, experimentação, expansão. A imunização é definição, o conhecimento básico da origem verdadeira, provada e comprovada com base ecológica. E assim, minha gente, vemos que ler e reler e compreender, sentir e entender para se desenvolver no universo de desencanto. Não ficar dando ouvido a João Ninguém, não dando ouvido a A, B ou C, tudo está no livro. A cultura racional é uma cultura completa, sui generis, inédita. Por isso que o racional superior elaborou a maior obra literária e cultural. Um homem que teve o poder de ditar 4 livros por semana, não é desse mundo. Não é um ser que pensa e imagina, é um ser que raciocina. Porque raciocínio é solução, é compreensão, é união, é esclarecimento, é definição de tudo. Então, o seu Manuel, ele chegou num dia só a ditar um livro, passasse mais 7 horas ditando, mais 7 horas. Então, poxa, Manuel, isso sem contar a estrutura arquitetônica que ele criou da casa dele, que é o Retiro Racional. E assim, esse processo evolutivo da humanidade e desse processo degenerativo e poluitivo, dessas transformações da planície racional feito pelos habitantes do mundo racional, que uns tanto foram à extinção, somos nós, que nos tornamos animais racionais e que fomos reconstituídos pelo eletromagnético, por essa energia que deu formação à matéria, por isso que o nosso corpo ela possui essa materialização, essa condensação, e como também tem a sua parte vibratória, sensorial, através do nosso relógio, que é a nossa cabeça, que é feita a imaginação,
o hemisfério esquerdo e o pensamento no hemisfério direito. E a parte central, pelo córtex e tudo, está o que é a pineal, que é o centro, o istmo do mesencéfalo, que estava adormecido, que é a terceira potência, por isso que é o terceiro milênio. Então, 3 milênios, a cronologia do seu Manuel, do racional superior, é totalmente diferente da cronologia do animal racional, pensador, imaginador. Porque dentro da cronologia do animal racional, 1 milênio significa 1000 anos. Na cronologia do raciocínio, 1 milênio representa 7 eternidades, porque representa o desenvolvimento de uma parte sensorial, vibratória do nosso cérebro, através da primeira energia que constituiu a nossa formação, que é a energia magnética, que é o ressurgimos do chão, como monstrengos, monstros, monstradontes, primitivos selvagens mais adiantados, até deixar de ser brucutu, sabe o que é? Então levamos 7 eternidades. Então não é por acaso que foi 364 bilhões de anos nesse processo de evolução dentro dos 2 milênios. Porque o animal racional, durante 18 eternidades, ele evoluiu para chegar à definição do terceiro milênio, que tem mais 7 eternidades para ele voltar exatamente a se integrar à fase do terceiro milênio. Então, nós, João, todo mundo correndo atrás de uma muleta psicológica cega, bicho assim, como nós, micróbio, por falta de estudo, de compreensão, de sentir, de falta de senso psicológico, de entender o ditado da energia racional que vibra em cada palavra ditada pelo seu Manuel. Aí fica correndo atrás de muletas psicológicas, achando que fulano tem o saber, fulana falando é como se fosse o livro. O livro somos cada um de nós. Mas para isso, para nos livrarmos, temos que desenvolver a nossa terceira potência, que é o nosso raciocínio. E para isso temos que estudar, ler, reler, compreender, respeitar, obedecer os ensinamentos ditados pelo racional superior. Não seguirmos muletas psicológicas que são seres recuperados, aparelhos restaurados, retificados aqui no chão eletromagnético, porque tudo é constituído e formado por esse processo evolutivo, deformativo, degenerativo e polutivo das transformações do eletromagnético que construiu esse ser orgânico para vestir a nossa essência, que é o habitante do mundo racional, que estava adormecido e que agora, somente em contato com a luz racional, que é a cultura racional, a luz verdadeira do animal racional é a luz racional, a cultura racional. Não é João Ninguém, não é o Cláudio, não é Beltrano, não é Cigano, não. É universo e desencanto, cultura racional, original, ditado pelo seu Manuel Jacinto Coelho, o racional superior. E para isso temos que ser persistente, obediente e respeitadores, e respeitar as determinações do racional superior. Não ficar querendo brincar de ser salvador, querer fazer livro por conta própria. Nosso dever, a nossa dívida, dever é dívida. Nós devemos ao seu Manuel a forma que ele cobrou, nos determinou de pagarmos essa dívida que ele veio nos libertar, foi divulgarmos, informar, provar o nosso amor ao nosso próximo, mostrando o caminho. Então cada um no seu grau, no seu tempo de expansão e evolução, procura não, de acordo com a sua meritocracia. A meritocracia faz parte do rosário da vida. E as contas que nós temos colocado neste rosário da vida durante essas 18 eternidades, que esses 18 degraus, que exatamente ressurgimos nesse corpo animal aqui na matéria, desde que ressurgimos como monstrengos, como monstrinho, como monstrões, primitivos selvagens mais adiantados, até nos civilizarmos e dessa civilização passar por períodos mesmo evolutivos até chegarmos ao terceiro milênio, que é a fase racional. Então a peneira do mestre está aí a nos ver, a nos olhar nesse processo evolutivo natural e degenerativo, porque tudo que multiplica degenera, o que degenera enfraquece, que o tempo desaparece. Esse processo de homossexualidade é fruto da degeneração, do enfraquecimento, da parte degenerativa da energia
que eletromagnética, que exatamente se a pessoa não restaurar, não se recuperar, vai à extinção, porque não havendo a reprodução, não existe a evolução, não existe a continuidade da vida, e o animal racional entra no seu processo de extinguir-se exatamente nessa classe A que estavam, porque a fase é de aparelho racional. Então temos que nos desenvolver, nos aparelharmos ao mundo racional através do contato feito pela energia racional, que é absorvida pela leitura do livro Universo e Desencanto, que está exatamente manifestado através de informações que passam a nos dar o conhecimento para sabermos como nos desenvolvermos e nos desmaterializarmos desse campo degenerativo eletromagnético. E em seguida, essa energia elétrica passando a se transformar a ser o que era, desse corpo que nos criou, dessa máquina de imaginação e pensamento, o comando se rendendo, se recuperando e voltando a ser a energia racional da planeta ser racional e recuperando aquela parte que nós, habitantes do mundo racional, deformemos por livre e espontânea vontade. Então essa é a nossa missão, é divulgar, é ler, reler, praticar a imunização racional, respeitar, obedecer os ensinamentos transmitidos por esse grande habitante do mundo racional que veio aqui no chão, vestindo um corpo de animal, sem ser animal, saindo desse habitante do primeiro mundo, vindo diretamente do mundo racional, trazendo consigo toda a luz da origem, do saber, do amor, da bondade. Ele veio aqui à Terra para salvar o animal racional. Este ser é o racional superior, que é o Senhor Manuel Jacinto Coelho. Porque se o seu Manuel Jacinto Coelho não se conhecesse, não raciocinasse, não tivesse essa missão, ele não teria esse poder de poder nos salvar, nos libertar. Porque se ele pensasse, se ele imaginasse, ele não teria essa missão. Ele seria um bicho igual a todos nós, vivendo desconhecido. Mas por ele ser um ser de um raciocínio superior a todo raciocínio, é que ele teve essa missão, e por isso ele não pensava, ele não imaginava. Ele veio na missão de salvar os pensadores e os imaginadores, nos dando a verdadeira informação através dessa escrituração racional, que é a cultura racional, esta realeza divina que está no universo e desencanto, a nos ensinar o caminho de volta à eternidade. Pois é o ditado transmitido por ele, porque se o seu Manuel não tivesse vindo com o seu raciocínio desenvolvido, não haveria cultura racional, não teria universo de desencanto, e nós não conheceríamos a energia racional, que é a energia do nosso verdadeiro natural, que nos religa novamente ao mundo racional, o mundo de onde viemos, porque o seu Manuel Jacinto Coelho, ele já nasceu com raciocínio desenvolvido, para se comunicar com todos e nos ensinar o caminho verdadeiro, e por isso que ele conversava, ele se comunicava com os três mundos, com os três poderes, porque ele era o poder universal, a autoridade máxima universal, que tinha esse poder de nos libertar e de nos salvar. Então, minha gente, todo respeito é pouco à casa do seu Manuel Jacinto Coelho, que é o Retiro Racional, todo respeito é pouco às suas filhas. Aqui ele pediu respeito. Respeitem as minhas filhas, porque são as únicas que mandam na minha casa. E a casa dele é particular, porque pertence ao mundo racional aqui na Terra e não ao mundo animal. Então, quem quiser participar da casa do seu Manuel, tem que estar alinhado a ele, alinhado ao conhecimento dele, alinhado, respeitando, participando, colaborando. Isso é a verdade a ser dita. E não querer ser apropriado do conhecimento, não querer ser o que não nasceu para ser, se dizendo que está representando o seu Manuel. É mistificação. Todos os estudantes de cultura racional, respeitadores, que estudam com abnegação, com respeito e amor, representa o seu Manuel, porque leva ao mundo a palavra dele. A palavra é o instrumento de trabalho para salvar e libertar e evoluir a humanidade e fazer a racionalização dos povos para encontrarmos com a paz verdadeira, universal e a concórdia, porque o Cavaleiro da Concórdia é um só, Manuel Jacinto Coelho,
cuja sua personalidade é o racional superior, este habitante que veio diretamente do mundo racional, o superior racional, por ter tido a coragem, só ele teve a coragem de vestir este corpo de animal, de bicho, sem ser bicho, para nos libertar, nos salvar, nos ensinar, nos provar e comprovar com base e com lógica quem somos, o porquê que assim somos, de onde viemos, como viemos, para onde vamos e como vamos. Essa é a verdade. Então salve luz, paz e amor a todos, salve Carmen Bright, salve Aurenita, salve Benedita Pereira, minha amiga, minha irmã, obrigado pelas suas palavras, salve, salve Berenice, salve, salve Valéria Sampaio, salve, salve todos aqueles que estão a nos acompanhar, um abraço a todos, um bom final de semana, luz, paz e amor, e vamos ficando por aqui, fui!